Vamos lá, ó. Predicado. Então, o predicado, na verdade, representa a informação da oração, tá? Então, coloca aí, ó. Informação da oração. Ó, presta atenção. Para saber o predicado, você precisa saber primeiro os tipos de verbo, tá? Nós chamamos os tipos de verbo de predicação verbal. Predicação verbal. É a mesma coisa que regência verbal, só que de alguns é uma regência mais ampla, tá? Predicação verbal. Tipos de verbo. Então, aqui nós vamos ter 3 tipos de verbo, basicamente, tá? Nós vamos ter verbos de ligação, verbos transitivos e verbos intransitivos. A pergunta é, vocês sabem identificar de cara quando um verbo é de ligação ou não? Sabe? Por exemplo, o verbo parecer é de ligação? E o verbo estar é de ligação? É. Se eu disser assim, os alunos estavam na sala, ele é de ligação? É ou não? Claro que não. Tá? Então você precisa saber quando que ele é de ligação, quando que não é. Por exemplo, é hoje. É hoje. Não é o verbo ser? Ele é de ligação ou não? Claro que não. Nesse caso, não. Ele, às vezes, é de ligação. Por isso que você precisa saber. Porque nem sempre aqueles verbos de ligação são de ligação. Entendeu? Por exemplo, teve um caso agora, não sei onde, que estava lá uma questão que envolvia verbo de ligação, mas era para dizer se a figura de linguagem era pleonasmo ou não. Então, as alunas andam cansadas. Era mais ou menos isso que aconteceu lá. As alunas andam cansadas. Aí teve, não sei que foi professor, o cara falou assim, tem um professor que vai entrar com recurso, porque é prosopopeia, né? Porque andam cansadas, não é as alunas, as casas andam cansadas, mais ou menos assim. As casas andam cansadas. Não, aí o verbo não é do verbo andar, o verbo é de ligação. Então era metáfora mesmo, não era prosopopeia. Tá? Não é a casa que estava andando, é que a casa estava, mais ou menos isso. Tá? Então você tem que saber. Então o primeiro verbo que você tem que saber é o verbo de ligação. São 10. Precisa saber os 10? Não, precisa saber um. Já vou dizer. Quais são os verbos de ligação? Ó, ligam o sujeito a um predicativo. Tá? São de 10 tipos. Quais são? O mais famoso deles. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar, viver, virar e o andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Qual que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber esse verbo aqui. Tá? Qualquer verbo desse que está aqui, ele só vai ser de ligação se ele puder ser trocado pelo verbo ser. Senão, ele não é de ligação. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Tá? Deixa eu só colocar 2 características aqui. Então vamos colocar o verbo permaneceu. Ó. A aluna permaneceu, nasceu confusa. Tá? Outro. A aluna permaneceu na sala. Olha, 2 verbos permanecer. Qual é o de ligação? O de ligação é aquele que eu possa
trocar pelo verbo ser e ter sentido. Não precisa ter o mesmo sentido, tem que ter lógica, tá? Então vamos lá. Dá para trocar o permaneceu pelo verbo ser aqui? Dá para, em vez de dizer que a aluna permaneceu confusa, dizer que a aluna é confusa? Sim ou não? Dá ou não dá, gente? Sim. Não tem o mesmo sentido? Não, não tem o mesmo sentido, mas dá para trocar um pelo outro? Continua com lógica? Continua. E aqui embaixo, dá para falar a aluna é na sala? Tem sentido? Não. Então, nesse caso aqui, o verbo não é de ligação. Tá? Então, vocês perceberam que do conjunto de verbos que nós temos de ligação, nem sempre eles são de ligação? Ok? Vamos pegar o verbo andar. Todos andam tranquilos. Vejam, está no sentido de andar? Tá? Claro que não. Todos são tranquilos. O verbo é um verbo de ligação. Agora, se eu disser assim, ó, todos andam pela rua diariamente. Dá para falar todos são pela rua diariamente? Não. Então, nesse caso, ele não é de ligação. É simples assim, tá? Então, tem duas características que você precisa saber do verbo de ligação. Ó, se indicar lugar ou tempo, se indicar lugar ou tempo, não é de ligação. Tá? Se indicar lugar ou tempo, não é de ligação. Aqui está indicando o quê? Lugar, não é de ligação. Lembra que ela ficou confusa lá? Eu falei assim, ó, é hoje. Ó, hoje está indicando o quê? Tempo, não é de ligação. Tá? Ah, quando que foi a prova? Foi ontem. Foi ontem é de ligação? É ou não? Não. Foi ontem está indicando o quê? Tempo. Está indicando tempo, não é de ligação. Tudo bem? Agora, está em dúvida? Troca pelo verbo ser. Tá? Trocou pelo verbo ser, verbo de ligação. Por isso que se eu disser assim, a casa anda triste, a casa anda triste, ó. O verbo andar está no sentido de andar? Não, está no sentido do verbo ser, é um verbo de ligação. A casa é triste. Por isso que nesse caso aqui, que falaram lá, que todo mundo sabe o que é uma prosopopeia, não? Que foi a figura lá. Prosopopeia é quando você dá características humanas ou animadas a seres que não são humanos e nem são animados. Por exemplo, a lógica de achar que isso aqui é uma prosopopeia é pensar que o anda está no sentido de caminhar. Não está no sentido de caminhar. Aqui é verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, não pode ser prosopopeia. Nesse caso aqui é uma metáfora. Tá? Que a metáfora é quando você tem uma comparação. A casa é triste. Tá? Então, eu estou, ou tristonha, enfim, eu estou fazendo uma comparação implícita. Tá? Da casa com alguma coisa que é tristonho. Então, é uma metáfora e não uma prosopopeia. Beleza? Por esse simples fato. O verbo andar ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o verbo de ligação e pode ser um verbo normal. Tá? Bom, vamos colocar aqui, ó. O professor de matemática está bombadão. Já tiveram aula com professor de matemática? Vão ter aula de matemática ou não nesse aqui? Vão, né? É o Lisias, que eu acho que vai dar aula para vocês. Lisias. Hã? Lisias é homem. Lisias? Lisias? Não, ele tem esse nome, né? Tem estrutura de homem, mas... né? Mas não sei. Mas ele é um ótimo professor. Tá? Não. Vai ter mais. O Lisias. Então, o Lisias é bombadão. Notem. Vamos achar o sujeito, que aqui é importante achar o sujeito. Quem que está bombadão? Professor de matemática. Notem que esse é um sujeito simples ou composto? Simples. Qual que é o núcleo aqui? Professor, que é ele que está, né?
O núcleo que está. Beleza. Notem, esse verbo é de ligação? Qual é o teste? O professor é bombadão. Beleza, é de ligação. Tá? Então tá aqui. Notem, por que que ele é de ligação? Porque ele liga o sujeito a um termo no predicado. Sempre. Tá? Esse termo que ele liga ao sujeito é chamado de predicativo, obviamente, do sujeito. Tá? É sempre assim. Agora, uma coisa importante para o predicado é, quando eu tenho verbo de ligação, sempre, qual vai ser a parte mais importante do predicado? Vai ser o verbo ou a palavra que ele está ligando? O que vocês acham? A palavra ou o verbo? Vamos fazer o teste. Vamos tirar a palavra, que não é o verbo, então é o nome. Vamos tirar o nome. Tem sentido o professor de matemática está? Tem? O professor de matemática está? Não. Então agora vamos tirar o verbo. Tem sentido o professor de matemática bombadão? Tem ou não? Consegue identificar alguma coisa? Criar uma imagem mental? Consegue? Então, qual é a parte mais importante quando eu tenho verbo de ligação? Isso sempre é o verbo ou é o nome? O nome. Por isso que todas as vezes que eu tiver predicado com verbo de ligação, ele sempre vai ser um predicado nominal. Tá? Por quê? Porque a parte mais importante do predicado no predicado nominal é o nome, não o verbo. E eu só tenho isso quando eu tenho verbo de ligação. Tá? Mas beleza, não estamos vendo isso ainda, só estou mostrando. Daqui a pouco nós vamos colocar os tipos de predicado, tá? Beleza? Entendido? Está bombadão é o predicado. O núcleo do predicado é quem? Não, o predicativo, que é o bombadão. Porque se o núcleo fosse o verbo, aí o predicado não seria nominal, ele seria o quê? Verbal, correto? Bom, vamos lá. Verbo de ligação tá ok? Todo mundo entendeu? Muito simples. Pega o verbo, um desses aqui, e troca pelo verbo ser. Ah, se eu não lembrar os verbos, então pega qualquer verbo e tenta trocar pelo verbo ser. Se ele não indicar lugar e nem tempo, ele é verbo de ligação. Tá? Se não couber, ele não é verbo de ligação. Tá? Minha mãe virou a garrafa de água. O verbo virar é de ligação? Não. Eu posso colocar minha mãe é a garrafa de água? Não. Minha mãe virou uma fera. É de ligação? Sim, de ligação. Minha mãe é uma fera. Joia? Tá. Agora vamos para o verbo transitivo. O que seria um verbo transitivo? Bom, verbo de ligação são verbos que ligam. E que seria um verbo transitivo? Hã? Verbo transitivo é um verbo complemento? Verbo transitivo, minimamente, você tem que pensar. Se o de ligação liga, o transitivo transita, né? Mas é isso. Agora, o que significa transita? É que ele é um verbo que ele não é de ligação, portanto, ele tem significado. Tá? O verbo de ligação só serve para ligar, não tem significado, a gente viu aqui, para o predicado. O verbo transitivo, ele tem significado, só que ele transita parte da sua informação para um complemento. Então, quando eu falo em verbo transitivo, eu estou dizendo, são verbos que necessitam de complemento. Tá? Então, aqui, ó. Verbo transitivo. Ok? Necessitam de complemento. Beleza? Deixa eu ver um negócio aqui. Ixi. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como eu acho um verbo transitivo? Primeira coisa, como é que eu acho um verbo transitivo? Eu já vou olhar e vou verificar. Verbo transitivo não pode ser de ligação, certo? Ou ele é de ligação, ou ele é transitivo. Então, se eu descobrir que o verbo é de ligação, obviamente que ele não é transitivo. Então, vamos aqui verificar como é que eu acho um verbo de ligação. Ó. Claudileide come bem.
Rubileia come salada. Não. Crisete gosta de você. Tá? Então, olha só. Vamos verificar. Primeira coisa. Esses verbos aqui são de ligação? São ou não? São? Eu posso falar, Claudileide é bem. Rubileia é salada. Não. Crisete é de você. Nenhum deles é de ligação, certo? Beleza. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é usar esse recurso aqui, ó. Quem? Verbo. Algo. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Não entendeu, né? Sabe o que acontece? Essa pergunta aqui, você substitui a palavra verbo por esse verbo aqui, para fazer a pergunta. Tá? Então vamos lá. Primeiro verbo. Vamos verificar. Quem come? Come algo? Alguém? Ou alguma coisa? Sim ou não? Nem sempre. Não, estou falando sério, nem sempre. Porque assim, ó, se a resposta for sim, é porque o verbo é transitivo. Aqui, ó, Claudileide come bem. Quem come, come algo? Sim. Tem o que ela come aqui? Tem ou não? Não. Então esse verbo não é transitivo. Tá? Tem que ter o complemento. Agora aqui embaixo, ó. Rubileia come salada. Quem come, come algo? Sim ou não? Sim. Tem o que ela come? Sim. Então, esse verbo, sim, é um verbo transitivo. Viu? Esta pergunta, esta única pergunta, verifica se o verbo é transitivo ou não. Tá? Aqui embaixo. Crisete gosta de você. Quem gosta, gosta de algo, de alguém ou de alguma coisa? Sim ou não? Tem do que ela gosta? Sim. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Beleza? Descobrir como achar um verbo transitivo. Ó, eu trabalho muito. Quem trabalha, trabalha algo ou alguma coisa? Não. Então, esse verbo não é transitivo. Certo? Eu estudei matemática. Quem estuda, estuda alguma coisa? Estuda algo? Sim. Tem o que eu estudei? Tem. Então, o verbo estudar é um verbo transitivo. Beleza? Agora, verificamos se ele é transitivo direto ou indireto. Quantas perguntas? Uma. Só uma. A pergunta é o quê? Certo? Se eu pergunto o quê para um verbo e ele me responde, é possível fazer esta pergunta? É porque o verbo é um verbo transitivo direto. Que pergunta eu faço para ver se o verbo é um transitivo indireto? Qualquer outra pergunta. Muito bem. Olha, se eu tenho um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, e para o direto eu faço a pergunta o quê, então qualquer pergunta que eu fizer, diferente de o quê, para um verbo transitivo, ele vai ser um transitivo indireto. Concorda comigo? Né? Então vamos lá. Quem come, come algo. Come o quê? Então esse aqui é um verbo transitivo direto. Agora, ó, quem gosta, não gosta de algo? Gosta ou não? Sim. Já vi que é transitivo. Dá para falar gosta o quê? Dá não? Não. Quem gosta, gosta de quê? De algo. Logo, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. É simples assim, tá? Para o transitivo direto, eu faço a pergunta o quê? Qualquer outra pergunta que eu fizer para um verbo transitivo, ele vai ser transitivo indireto. Vamos pegar o verbo confiar. Nós confiamos em Deus. Quem confia, confia em alguém? Sim ou não? Sim, verbo transitivo, em Deus. Dá para falar confia o quê? Dá ou não? Não, quem confia, confia em alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. O verbo acreditar. Nós acreditamos nos políticos. Eu gosto dessa aqui, nós acreditamos nos políticos. Né? Nós acreditamos nos políticos. Quem acredita, não acredita em alguma coisa? Sim.
verbo transitivo, nós acreditamos nos políticos. Dá para falar acredita o quê? Dá ou não? Não. Então esse é um verbo transitivo indireto. Agora, entenderam? Beleza? Agora, uma outra coisa. A tia lá da quinta série, sexta série, sétima série, terceira série, nono ano, que agora tem negócio de ano, né? Ela não dizia para vocês uma coisa, falava assim, ó, verbo transitivo direto não tem preposição. E verbo transitivo indireto tem preposição. Alguém já ouviu isso alguma vez? Nunca? Já ouviram? Isso não é verdade. Verbo transitivo direto pode sim ter preposição. Vocês nunca podem esquecer de uma coisa. O que é que cai no concurso? Cai aquilo que você acha que é e não é. Tá? Então, eu faço prova para concurso. Então, o cara fala assim, professor, a prova é 80% fácil, 20% difícil. Beleza. Não, professor, a prova é 60% médio, né? 20% fácil e 20% difícil. Nisso aí eu vou colocar as difíceis. O que é difícil? Difícil é aquela que quase ninguém sabe. Entendeu? Isso é uma coisa. O que eu coloco de difícil? Eu coloco monossílaba para o cara falar se é oxítona. Tá? A maioria entra com recurso. Mas como a palavra pé não é oxítona? Não, a palavra pé não é oxítona. A palavra pé é monossílaba. Para ser oxítona tem que ter última. E para ter última tem que ter mais de uma sílaba. Como é que vai ter última com uma sílaba só? Não tem. Não é? Então, a palavra pé não é oxítona. A palavra que só tem uma sílaba não pode ser oxítona. Eu sei. Quem estuda comigo sabe. Tem gente que não sabe. Entendeu? Não te chama para jantar, não te manda flores. É desse jeito. Tá? Então, vamos lá. Ó, presta atenção. Vou colocar uma frase aqui, ó. Gosto do suco que está na geladeira. Certo? Agora, ó, bebi do suco que estava na geladeira. Primeira coisa. Ó, esse verbo gostar aqui, não é a mesma ali? Quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? O verbo é transitivo indireto, certo? Verbo transitivo indireto, ok? Agora, e o de baixo, o bebi, é verbo transitivo indireto? Faz o teste aí, ó. Quem bebe não bebe algo? Sim. Bebe, verbo transitivo direto. Mas como, professor, que é verbo transitivo direto? Não tem preposição aqui? Tem preposição aqui. Qual é a diferença? Transitivo direto, desculpa. Qual a diferença? Desse aqui que tem preposição, do de baixo que tem preposição. Qual a diferença? Embaixo, a preposição é facultativa. Se eu quiser tirar, eu tiro. Ó, eu posso dizer aqui, gosto o suco que estava na geladeira? Não. Isso significa dizer que toda vez que eu tenho verbo transitivo indireto, a preposição é obrigatória, ela não pode sair daí. Isso é verdade. Todo verbo transitivo indireto tem preposição. Agora, aqui, eu posso tirar o de e colocar só o o? Posso? Posso dizer, bebi o suco que estava na geladeira? Posso. Ou seja, pode ter preposição? Pode, mas ela é facultativa, posso tirar. Tá? Então, a verdade é, verbo transitivo direto pode sim ter preposição, mas essa preposição será facultativa, para melhorar. Judas traiu a Cristo. Esse a é obrigatório? Eu posso dizer que Judas traiu Cristo? Posso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse a é obrigatório? Eu amo a meu cachorro. Eu amo a meu carro. Não. Eu posso tirar. Não é obrigatório. Então, isso significa dizer que esses verbos são transitivos diretos com preposição. Tá? Nós chamamos de verbos transitivos diretos com objetos diretos preposicionados. Então, não é verdade que verbo transitivo direto não pode ter preposição. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Não? Ok. Bom,
eu posso ter ainda verbos bitransitivos. Que são verbos bitransitivos? São verbos que numa mesma oração, no mesmo predicado, acumulam tanto verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Eles vão ter dois complementos, tá? Falando nisso, qual é o complemento desse verbo transitivo direto? É a resposta do o quê? Come o quê? Salada. Notem, complemento de um verbo transitivo, a gente chama de objeto, tá? Se o verbo é transitivo direto, então o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, então o objeto é indireto, tá? No caso aqui, ó, qual que é o objeto indireto? Hã? Do suco. Esse é o objeto indireto. No caso aqui, qual é o objeto direto? É o suco, tá? Esse aqui a gente chama de objeto direto preposicionado, tá? Nota aí, ó. Objeto direto preposicionado. Tá? Tem preposição, mas é facultativo. E eu posso acumular no mesmo verbo, os dois objetos. É o chamado verbo bitransitivo, tá? Então, ó. Escrevi uma carta à minha querida mãe. Tá? Escrevi uma carta à minha querida mãe. Qual é o sujeito de escrevi uma carta? Pergunta para o verbo, quem escreveu? Eu. O sujeito é? Oculto, ou elíptico, ou subentendido. Esses quatro nomes, oculto, elíptico, desinicial, subentendido, é a mesmíssima coisa, tá? É um sujeito determinado ou indeterminado? Determinado, beleza? Eu sei quem é. Bom, presta atenção. Quem escreve, não escreve... Ah, meu pai. Então vamos ficar com a vermelha agora. Quem escreve, não escreve algo? Sim ou não? Sim. Escrevi o quê? A carta. Agora, quem escreve, escreve algo a alguém. Quando você puder fazer isso, ó, algo a alguém, e eu tiver o algo e tiver o alguém, eu tenho um verbo bitransitivo. Escrevi o quê? Uma carta. Esse é o objeto direto. Escrevi a quem? Objeto indireto. Esse é o famoso verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Tá? Aqui, ó. Bitransitivo. Bom, eu sei agora quais são os verbos intransitivos? Sim ou não? Sim. Se eu sei identificar o verbo de ligação, tá? Se eu sei identificar o verbo transitivo, o que é o verbo intransitivo? É o que não é nem de ligação e nem transitivo. Correto? Então, a garotinha chorou. Chorou é de ligação? A garotinha é? Não. Chorou é verbo transitivo? Quem chora, chora algo? Dá para fazer essa pergunta? Em outra situação dá. Tá? Tem uma música da década de 80 que era de um grupo chamado João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Lembra dessa música? Dessa banda, não lembra, né? Eles tinham uma música que falava assim, eu vou chorar lágrimas de crocodilo, vou inundar o seu umbigo. Entendeu? Entendeu? Vou chorar lágrimas de crocodilo, vou inundar o seu umbigo. Entendeu? Entendeu? Porque tá chorando, né? O olho tá no umbigo. Enfim. Ó, mas é isso, tá? Ó, presta atenção. Quando fala eu vou chorar lágrimas de crocodilo, quem chora, chora algo? Sim ou não? Sim. Chora o quê? Lágrimas de crocodilo. Verbo transitivo direto. Agora, se eu disser a menina, a garotinha chorou, é intransitivo. Então, você pode perceber, o mesmo verbo ele pode ser transitivo,
direto, transitivo indireto e intransitivo. Isso acontece com quem? Com o verbo assistir. O verbo assistir é um verbo que cai bastante em concurso. Por quê? Porque ele tem uma regência bem complicada. O verbo assistir pode estar no sentido de ver. No sentido de ver, eu assisto algo ou eu assisto a algo? Hã? A algo. Na fala, nós falamos assim, na fala cotidiana, nós usamos assim? Eu vou assistir ao jogo na arena? Não, eu vou assistir o jogo na arena. Certo? Eu vou assistir o jogo na arena. Eu não falo ao jogo, mas no sentido de ver tem esse A aí. Agora, no sentido de ajudar, tem o A? Aí não tem o A. O médico assistiu o paciente e não ao paciente. Qual outro sentido? Sentido de morar. Aí ele é intransitivo. Eu assisto em Várzea Grande. Eu assisto em Várzea Grande. O que eu faço? Eu moro em Várzea Grande. Certo? E tem ainda o sentido de pertencer. Esses dados não lhe assistem, não lhe pertencem. Tá? São 4 sentidos. Esse é uma coisa que você precisa e que provavelmente o professor Sidney é que vai trabalhar com vocês. Tá? A regência verbal. Beleza? Então vamos lá. Verbo intransitivo. Então coloca aí. Verbos que não necessitam de complemento. Não precisam de complemento. Aqui é um verbo intransitivo. Ó, eu posso falar Claudileide é bem? Então, se ele não é transitivo e ele não é de ligação, ele só pode ser um verbo intransitivo. Beleza? Assim, vamos pegar um verbo, o verbo permanecer. Nós permanecemos no teatro. Dá para falar nós somos no teatro? Não. Então esse verbo não é de ligação. Que verbo que ele é? Que verbo que ele é? Intransitivo. Porque eu não posso falar quem permanece, permanece algo, permanece o quê? Não dá. Então ele é um verbo intransitivo. É só fazer o teste. Se ele não for de ligação e ele não for transitivo, ele pode ser intransitivo. Beleza? Agora vamos à classificação do predicado. Tá? Lembrando que eu esqueço de passar aqui, mas está tudo nesse material aqui. Tá? Vocês passaram a listinha aí? Que eu falei? Tem que passar uma listinha de e-mail aí para a gente mandar o material para vocês. Tá? A oração sem sujeito. Eu até coloquei, lá, tá vendo? Ó, verbo ser. Tá bem explicadinho. Ó. O verbo ser pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Nem tudo na vida são flores, são 10 horas, quase 10 horas. Tá? Oração sem sujeito, aí vem o predicado. Predicado nominal, verbal, verbo nominal. Aí vem a predicação verbal, que é que a gente está vendo agora. Tá? Ó, verbo de ligação. Bem explicadinho, tá vendo? Ó, Jubilênia anda feliz ultimamente. É de ligação ou não é de ligação? É de ligação. Como é que eu sei? Jubilênia é feliz. Pronto, é de ligação. Tá? Rubinete permaneceu na escola ontem. É de ligação? Não. Primeiro, está indicando o quê? Lugar. Tá? Não é de ligação. Verbo transitivo, precisa de complemento. Ó, Valdinete come bem. Suzorina come salada. Ruby Cleison gosta de você. Oi? Sim, é porque eu tive problema já de falar nome e tinha uma pessoa na sala com nome, cara. Aí eu tenho meio que trauma disso aí. Faz tempo já. Aí eu coloco esses nomes. Porque se o cara tiver um nome dele, vai para o inferno também, né? Né? Ó, verbo transitivo direto. Necessita de complemento sem preposição obrigatória. Eu tenho muitos amigos. Apreciamos música de boa qualidade. Ó, eu tenho, quem tem algo, tem o quê? Tem o quê? Muitos amigos, apreciamos o quê? Tá? Transitivo indireto. Com preposição obrigatória. As pessoas duvidam da honestidade dos políticos. Veja que eu tenho essa fixação, né? Quem duvida de alguma coisa? Sim ou não? Sim. É verbo transitivo. Dá para falar duvidam o quê? Não. Verbo transitivo indireto. Tá? Aí o bitransitivo, tá? Que a gente acabou de ver. Aqui, ó, que a gente falou, a bebida água que Suzinalva trouxe. Os revoltosos tomaram das armas. Dá para falar tomaram as armas?
Dá ou não? Dá, pronto. Verbo transitivo direto com preposição obrigatória. Intransitivo está aí, agora o predicado nominal. Bom, predicado nominal. Quem que vai ser o núcleo do sujeito? O verbo, ou do predicado, desculpa. O verbo ou o nome? Hã? No predicado nominal. Nome. E o verbo vai ser sempre de ligação. Presta atenção. Falei em predicado nominal, eu estou falando obrigatoriamente do verbo de ligação. Tá? Por isso que a gente estuda os verbos ontem. Tá lá, ó. Então, se eu colocar assim, ó. As crianças estão contentes. Notem, dá para eu dizer que as crianças são contentes? Sim ou não? Sim, tá? Outro fato que me mostra que esse verbo é de ligação é porque ele está ligando crianças a contentes. Notem, qual é a parte mais importante do predicado quando eu tenho verbo de ligação? O verbo ou o nome? O nome, tá? Por isso que toda vez que eu tenho verbo de ligação, o predicado é nominal. Beleza? Ok? Moleza isso. Alguma dúvida? Tá. Bom, se é predicado nominal eu tenho verbo de ligação e eu tenho núcleo nome, o predicado verbal... predicado verbal, o núcleo, verbo. E o verbo jamais será de ligação, certo? Então, para eu ter predicado verbal, eu tenho que ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Mas tem uma característica muito importante para o predicado verbal. Qual é? Ó, primeiro, predicado verbal, o verbo nunca será de ligação, tá? Uma outra coisa muito importante é a seguinte, ó, no predicado verbal. Tudo que estiver no predicado estará ligado a quem? Ao verbo. Tudo que eu tenho no predicado está centralizado no verbo, tá? Então coloca aqui, ó. No predicado verbal, tudo estará ligado ao verbo. Predicado verbal, tudo estará ligado ao verbo. Presta atenção aqui, ó. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Todo mundo consegue enxergar aqui ou não? Consegue? Todo mundo aí? Beleza? Então, quem que fizeram uma proposta? Os empresários. Está aqui. Os empresários é que fizeram. Bom, esse é o sujeito. Vejam, eles fizeram o quê? Uma proposta está ligada a quem? Fizeram, é o complemento. Agora, quem faz, não faz algo a alguém, eu tenho esse outro, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Está aqui o objeto direto, uma proposta. Aos trabalhadores é o quê? O objeto indireto. A quem está ligado aos trabalhadores? Hã? É uma proposta aos trabalhadores ou fizeram aos trabalhadores? Fizeram, porque se tiver ligado à proposta, não é. Aí seria adjunta de nominal. Não. Ó, fizeram algo, uma proposta. A quem? Fizeram a quem? Aos trabalhadores. Tudo que eu tenho no predicado está ligado ao verbo. Tá? Então, esse predicado aqui é um predicado verbal. Não tem como ser outra coisa. Tá? Ó, as aves migraram no inverno. Quem que migrou no inverno? As aves. Tá. Tá aqui, ó. Vejam, quem migra, migra algo? Dá para fazer a pergunta? Não. As aves são no inverno? Dá para trocar pelo verbo ser? Também não. Conclusão, não é nem verbo de ligação, nem verbo transitivo. Só pode ser que tipo de verbo? Intransitivo. Verbo intransitivo. Agora vamos ver. No inverno está ligado às aves ou está ligado a migraram? É as aves no inverno ou migraram no inverno? Migraram. Então está ligado a quem? Migraram. Você pergunta para o verbo no inverno é onde?
Onde que as aves migraram? Migraram onde? No inverno. Você está ligado ao verbo. Você pergunta onde é o verbo para achar esse termo aqui. Ok? Então, tanto esse predicado quanto esse de baixo são predicados verbais. Tudo que eu tenho no predicado está ligado ao verbo. Tá? Então, notem. Não tem como confundir o predicado verbal com o predicado nominal. Não tem jeito. Por quê? Porque no predicado nominal, o verbo sempre vai ser o quê? Predicado nominal, o verbo sempre vai ser o quê? De ligação. Já no predicado verbal, o verbo não vai ser de ligação. Mas tem um detalhe. Tudo que está no predicado está ligado ao verbo. Beleza? Tá. Como é que vocês acham que é o predicado verbo nominal? Primeiro, em relação ao verbo. Que tipo de verbo eu tenho que ter para o predicado verbo nominal? 2 tipos, não. Só posso ter um tipo. Eu já vi que se eu tiver verbo de ligação, eu não tenho predicado verbal. Eu tenho predicado nominal. Então, pode ser de ligação? Não. O predicado verbo nominal também tem verbo transitivo ou verbo intransitivo. Então, professor, qual a diferença do predicado verbal para o predicado verbo nominal? No predicado verbal, tudo está ligado ao verbo. E no verbo nominal? Uma parte está ligada ao verbo e uma outra parte não está ligada ao verbo, está ligada ao sujeito. Certo? Então, aqui, ó. Presta atenção. Ó, eu tenho aqui em cima, os alunos fizeram a prova. Notem, quem faz algo, faz o quê? A prova. Tudo ligado ao verbo, predicado verbal. Perfeito? Embaixo eu tenho, os alunos estavam tranquilos. Os alunos eram tranquilos. Portanto, eu tenho um verbo de ligação. Logo, verbo de ligação, predicado nominal. O que é que eu faço? Se eu juntar esses 2 predicados num só e retirar um dos verbos, que verbo que eu vou retirar? O verbo de ligação. Eu tenho um predicado verbo nominal. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Ó, fizeram a prova, tirei o verbo, tranquilos. Notem, quando eu faço isso, ó, eu tenho a prova ligada ao verbo e quem que é tranquilo? Os alunos. Eu tenho uma parte ligada ao sujeito. Portanto, o predicado verbo nominal é aquele em que eu posso dividir a oração sempre em 2 informações. Tá? 2 informações. Abusado, o jogador passou pelo marcador. Abusado, o jogador passou pelo marcador. Quem que passou pelo marcador primeiro? O jogador. Então, quantas informações eu tenho aí? 2. Primeira, o jogador passou pelo marcador. E o jogador era abusado. 2 informações. Tá? Aí o predicado é sempre verbo nominal. Então, para o predicado ser verbo nominal, é necessário que eu tenha 2 informações no predicado. Eu possa dividir a oração em 2 informações. Se eu não conseguir, o predicado não é verbo nominal. Tá? Beleza? Vamos colocar mais uma aqui, ó. Ó, assustado, o garoto pediu socorro à mãe. Vamos lá. O verbo é de ligação? É ou não? O garoto é socorro à mãe? Não, não é. Então não é predicado nominal. Já elimina o predicado nominal. Vamos lá. Quantas informações eu tenho nesta oração? 2. Qual é a primeira oração? O garoto pediu socorro à mãe. Certo? Primeira informação. Qual a segunda informação? O garoto estava assustado. Pronto, predicado verbo nominal. Simples assim. Beleza? Então, para o predicado, quais os conhecimentos que eu preciso ter? Eu preciso saber os verbos, os tipos de verbo. Quais tipos de verbos eu tenho? Qual? 3. Transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Correto? Transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Verbo de ligação eu sei que é de ligação, quando eu posso trocá-lo pelo verbo ser. Tá.
Bom, se eu trocar pelo verbo ser, indicar lugar e tempo, ou tempo, vai ser de ligação? Não. O próprio verbo ser, se indicar lugar ou tempo, vai ser de ligação? Não. Tá? Não pode indicar nem lugar e nem tempo. Beleza? Qualquer verbo que eu troque pelo verbo ser e couber, não indicando nem lugar e nem tempo, o verbo é de ligação. Tá. Se o verbo não for de ligação, ele vai ser transitivo ou intransitivo. Quando que ele é transitivo? Quando eu faço aquele teste. Quem, verbo, verbo, algo. Tá? Se a resposta for sim, verbo transitivo. Se a pergunta for o quê, verbo transitivo, direto. Se a pergunta não for o quê, verbo transitivo, indireto. E o que sobra de tudo isso aí é o chamado verbo intransitivo. Tá? Vamos lá. Para o predicado nominal, qual verbo que eu utilizo? Verbo de ligação. Olhei, o verbo é de ligação? Predicado nominal, fechou o caixão, não preciso mais fazer nada. Tá? Tá. Predicado verbal, eu uso o verbo de ligação? Uso o verbo transitivo ou intransitivo. Mas o detalhe mais importante é o quê? Tudo no predicado está ligado ao verbo. No predicado verbo nominal também não tenho verbo de ligação, mas eu tenho duas informações sempre, tá? Notem que as informações normalmente são assim, do jeito que eu coloquei ali, mas nem sempre. Eu posso ter informações, por exemplo, da seguinte forma, ó, o juiz julgou culpado o fazendeiro. Tenho quantas informações aí? O juiz julgou culpado o fazendeiro. Quantas informações? Duas. Primeira, o juiz julgou quem? O fazendeiro. Segunda, o fazendeiro era culpado. Tá? Pode aparecer assim também. E você tem que discernir qual que é e qual que não é. Tá? Ué, faltou? Ué, não. Acabou não. Acabou não. Ué, eu achei que eu tinha mandado toda a parte da sintaxe. Acho que ela ficou no outro slide que ela não colocou aí. Hã? Tem, então não tem mais coisa. Não é só isso aí, não. Tem a parte dos termos integrantes e acessórios. Bom, vamos lá. Ou eu mandei errado também, né? Pode ser. Vamos ver agora os termos integrantes da oração. Cara, isso aqui é terrível para quem é cabeçudo, cara. Porque fica doendo aqui. Por isso que eu uso aquele de lapela. Auricular. E olha que eu fui parto normal, gente. Né? Parto normal. Mamãe. Ó, primeiro, termos integrantes da oração. Primeiro termo integrante da oração, então, é o objeto direto. Calma, vocês estão com dó da minha mãe? Eu fui o último, eu sou o último dos filhos, tá? Então eu estava tranquilo. Mamãe, eu sou o oitavo. Eu tenho 7 irmãos. Fui o oitavo. Ó, termos integrantes da oração. Objeto direto, o que que é? Lembra? Objeto é o complemento do verbo. Então, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo, ó. Complemento do verbo transitivo. Que verbo transitivo? Yasen. Dando encrenca. Ó, então, objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, tá? Complemento do VTD. Então, vamos lá, ó. Carlos Gildo. É Carlos Gildo. Possui duas propriedades. Vamos lá. Primeiro teste é observar o verbo. Como é que eu sei que o verbo é transitivo?
Quem possui algo? Sim ou não? Sim, verbo transitivo. Próxima pergunta. Possui o quê? Verbo transitivo direto, tá? Quem possui algo? Sim. Possui o quê? Duas propriedades. Pronto. O que são duas propriedades? Exatamente o complemento do verbo transitivo direto, que a gente chama de objeto direto. Pode ser oracional? Pode ser uma oração? Pode ou não? Assim como o sujeito pode ser... Nossa, 9h30 já, cara. Isso. Ó, assim como você pode ter sujeito oracional, você pode também ter um objeto direto oracional. Aí ele vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Isso aí a gente vai aprender depois, mas você já vai tendo que se acostumar com os termos aqui. Tá? Objeto direto, então, é o complemento de um verbo transitivo direto. Moleza. O que é o objeto indireto? O que é o objeto indireto? Complemento do verbo transitivo indireto, tá? Ó, os homens acreditam que ETs existam. Professor, é que ETs existem ou que ETs existam? Hein? Qual que é o correto? Não. Quando você tiver em dúvida sobre isso aqui, coloca no subjuntivo, ó, que eu existe ou que eu exista? Que eu exista. E se o primeiro terminou com A, exista, todos os outros serão com A. Que eu exista, que tu existas, que ele exista, que nós existamos, que vós existais, porque é sempre com A. Que eles, os ETs, existam. Então, ó, os homens acreditam que ETs existam. Vamos lá. Quem acredita, não acredita em alguma coisa? Sim ou não? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Acreditam o quê? Não. Se não dá para fazer a pergunta para um verbo transitivo direto, então é porque ele é transitivo indireto. Aliás, se não dá para fazer a pergunta para um verbo transitivo, então é porque ele é transitivo indireto, tá? Em que eles acreditam? Que ETs existam. Notem, isso aqui é um objeto indireto. Agora, tem verbo ou não tem verbo? Sim ou não? Sim. Se tem verbo, então eu chamo de objeto indireto oracional. Tá? Ou oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Aqui, objeto indireto oracional. Objeto direto e objeto indireto, moleza, né? Agora, e o complemento nominal? Muitas vezes vai cair na sua prova o seguinte: assinale a alternativa que contenha um complemento verbal. Quais são os complementos verbais? Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Esses são complementos verbais. Professor, por que não chama essa porcaria de complemento verbal? Porque tem dois. Senão eu ia ter que falar assim, é um complemento verbal com objeto, com preposição obrigatória. Um complemento verbal, entendeu? Para não falar isso, eu falo objeto direto, objeto indireto. Pronto. Então, complemento verbal, ó, complemento do verbo transitivo direto, são dois. Objeto direto e objeto indireto. Agora, eu tenho um complemento que não é de verbo. Tem um complemento de uma palavra que não é verbo. E quando a palavra não é verbo, nós chamamos essa palavra de nome. Ok? Então, eu tenho complementos de nome também. Então, assim como eu tenho verbos transitivos, eu tenho nomes transitivos também. Ou seja, palavras que não são verbos, mas que pedem complemento. Tá? Por exemplo, a palavra certeza. Se eu chegar aqui, eu falo assim, ó, esse menino de boné aqui, como é seu nome? Diego. Eu chego pro Diego e falo assim, ó, Diego, eu tenho certeza. O que você vai falar? Não, o que você vai falar? Você tem certeza
De quê? Porque a palavra certeza precisa de complemento. Senão eu chego para você e falo assim, eu estou com dúvida. Você vai falar, mas você está com dúvida de quê? A palavra dúvida não é verbo, ou é? Está com dúvida se a palavra dúvida é verbo? Tenta conjugar, dá para falar eu dúvida, tu dúvida, ele dúvida. Mas é verdade, não dá. Dúvida não é verbo, dúvida é nome, correto? Então, ó, complemento nominal. Ó, complementos de nomes transitivos. Complemento de nomes transitivos. Ou seja, nomes que necessitam de complemento, tá? São nomes que não têm sentido sozinho. Ó, ele tem dúvida da lisura do pleito. Ele tem dúvida da lisura do pleito. Bolsonaro. Agora não tem mais. Ó, tá vendo aqui? A palavra dúvida. Quem tem dúvida, não tem dúvida de alguma coisa? Sim. Agora, dúvida é verbo ou é nome? Nome. Logo, o complemento da palavra dúvida é um complemento nominal. Certo? Moleza, sim. Tranquilo. Moleza, moleza. Só que não. Por que não? Porque existem os nomes que eles podem ter complementos ou podem ter adjuntos. Aí você tem que descobrir se é complemento ou se é adjunto. São chamados nomes que denotam ação. Tá? Nomes que denotam ação. Por exemplo, se eu disser assim, ó, o chute do jogador, a derrubada da mata. Ó, o chute do jogador e a derrubada da mata, a palavra chute é nome ou é verbo? Chute, nome, tá? Todo mundo assinou? Que quer o material? Passa lá para ele. Só quer o material aí. Eu vou passar essa parte aqui, tá? E aí depois eu passo a outra, fica melhor, porque senão vai muita coisa. Só dizendo o seguinte, os exercícios ainda não tem resposta, tá? Tem os exercícios, mas não tem resposta, porque eu tenho que atualizar e colocar as respostas. Mas tá lá, qualquer dúvida vocês entrem em contato, tá? Ó, o chute e a derrubada. Eu sei que chute não é verbo, porque tem artigo, tá? Tem artigo e não dá para falar ou eu chute. Não tem como, tá? Derrubada também. Tem um artigo, derrubada é substantivo. Então aqui é nome e aqui é nome. Isso que está depois é complemento ou é adjunto adnominal? Hein? Como é que você sabe? Primeira coisa, os nomes denotam ação. Você só sabe se denota ação quando você coloca o ato de. O chute é o ato de chutar, então denota ação. Derrubada, ato de derrubar, então denota ação. Beleza? Então essas duas palavras denotam ação. Simples assim? Não. O que está depois aqui é complemento ou é adjunto? Se for o agente, é adjunto. Se for o paciente, é complemento. Vamos ver? Vamos lá. O jogador praticou a ação de chutar ou sofreu a ação de chutar? Praticou. Então ele é agente. Se é agente, não é complemento. É adjunto adnominal. Correto? Agora aqui, ó. A derrubada da mata. A derrubada da mata. Da mata aqui.
Ó, a mata praticou a ação de derrubar ou sofreu a ação de ser derrubada? Então ela é paciente. Se é paciente, aí sim é complemento nominal. Ok? Querem mais exemplo? Querem mais exemplo? Ok. Ó, o soco do pugilista, o golpe do secretário, a matança de animais, olha lá. Primeira coisa é verificar se denota ou não ação. O soco denota a ação? Denota ação? Soco é o ato de socar. E o golpe denota ação? O ato de golpear. Matança denota ação? Ato de matar. Fornecimento, o ato de fornecer. Primeiro, então, todos eles denotam ação. Agora você tem que ver o que está depois. Se for agente, adjunto adnominal. Se for paciente, complemento nominal. O primeiro, adjunto ou complemento? Olha lá, o soco do pugilista. O pugilista levou o soco ou deu o soco? Então ele é agente. Aqui, adjunto adnominal. Né? O golpe do secretário. O secretário praticou ou sofreu o golpe? Praticou. Se é do secretário, é dele. Então é adjunto ou é complemento? A matança de animais. Os animais foram mortos ou morreram? Ou mataram? Morreram não. Mataram. Foram mortos ou mataram? Foram mortos. Então aqui é paciente, aqui é complemento nominal. O fornecimento de materiais. Os materiais forneceram ou foram fornecidos? Foram fornecidos. Então aqui também é complemento nominal. Tá? Então notem, o complemento nominal às vezes aparece assim. Tá certo? E aí você precisa lembrar disso aqui. Denota ação? Sim, denotou ação. Então, é complemento nominal. Normalmente, os alunos não têm problema quanto à classificação do complemento nominal. Tá? Não tem problema, mas é preciso saber isso aqui. Beleza? Último. Agente da passiva. Metade você já sabe. Se é agente da passiva, é aquele que... Se é agente, é aquele que pratica a ação, faz a ação. Beleza? Então é aquele que faz a ação da passiva. O que é da passiva? Da voz passiva. E aí você tem que saber as vozes verbais. Tá? Ó. Vozes verbais. Vamos ver as vozes verbais primeiro. O que é esse assunto? Voz verbal. É a relação da ação com o sujeito da oração. Tá? Estuda a relação da ação com o sujeito da oração. Tá? Ó. Da oração. Então vamos lá. Tipos de vozes que eu tenho. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Aí eu tenho os desdobramentos, tá? Então na voz ativa, aqui ó.
A voz ativa acontece quando o sujeito é agente, ou seja, é o sujeito que pratica a ação, correto? Ó, o atleta correu. O atleta correu. Está na voz ativa? Quem que correu? O atleta. Ele praticou a ação de correr? Sim ou não? Correr indica ação? Sim, voz ativa. Tá? Ou eu posso dizer assim, ó. O vândalo destruiu o veículo. O vândalo destruiu o veículo. Pergunta para o verbo para achar o sujeito. Vamos lá, pergunta para o verbo. Quem destruiu o veículo? O vagabundo, o vândalo. O vândalo. Certo? O vândalo. Ok? O sujeito aqui está praticando ou está sofrendo a ação? Praticando. Então ele é um sujeito... Quem pratica a ação? A gente. Se o sujeito pratica ação, então ele é um sujeito agente, tá? Ó, aqui ele é um sujeito agente. Então aí é fácil, ó. Toda vez que o sujeito é agente, o verbo vai estar na voz ativa. E o que sobra aqui, se tiver, é quem sofreu a ação, que é o paciente. Beleza? Nesta relação aqui, quando tem o paciente, é sempre assim, tá? Ok? Essa ação, ela pode ser uma ação intuitiva, chamada de ação intuitiva pela gramática, tá? O aluno realizou a ação. Quem que realizou a ação? O aluno. Então, a ação, o fato, o ato. Então, o verbo realizar, o sujeito praticou a ação de realizar? Sim ou não? Sim. Verbo na voz ativa. E a ação é o paciente. Tá? Essa é a voz ativa. Como é que eu passo para a voz passiva? Isso. Na voz passiva, o que é paciente tem que ser o meu sujeito. Porque se na voz ativa o sujeito é agente, na voz passiva o sujeito é paciente. Pode ser chamada de analítica também? Não, tem de dois tipos. Essa que sai exatamente da voz ativa é a analítica. Mas tem a sintética também. A sintética é mais fácil. Ó. Aqui, ó. Então, ó, voz passiva. Tá? Voz passiva analítica. Vamos colocar aqui. A voz passiva analítica, ela sai diretamente da voz ativa, tá? Então, o sujeito sofre a ação, tá? O sujeito sofre a ação. Então, ela sai diretamente da voz ativa. Vamos lá. Sujeito é paciente, tá? Ele sofre a ação. Quem que é paciente lá? O veículo. Então, eu vou colocar como meu sujeito, ó. O veículo. Se o vândalo destruiu o veículo, então aqui o veículo foi destruído pelo vândalo. Ok? Tá aqui. O veículo é o meu sujeito, que é um sujeito agora agente ou paciente? Hã? Agente, o veículo praticou a ação de ser destruído? Não, ele é um sujeito paciente. Sofreu a ação. Se o sujeito é paciente, o verbo está na voz passiva. E agora sim, quem que sobrou? Quem que é o vândalo nessa relação? É o agente. Quando o agente não é o sujeito, ele vai ter o nome de agente da passiva.
tá? Então é só a voz passiva analítica que vai ter o agente da passiva. A voz passiva sintética não vai ter. Como é que eu faço a voz passiva sintética? É muito, muito fácil, tá? Como não vai ter o agente, eu venho aqui na voz ativa e só coloco uma partícula C aqui, ó. A voz passiva sintética é destruiu-se o veículo. Simples assim, todos eles, tá? Então, ó, o vândalo destruiu o veículo, a voz passiva sintética é destruiu-se o veículo, tá? Qual é o sujeito de destruiu-se o veículo? Qual é o sujeito? O veículo, lembra? Que a gente falou, se você faz a pergunta o quê? Quando tem a partícula C, o que está depois é o sujeito. Destruiu-se o quê? O veículo. O veículo é o sujeito. É o meu sujeito paciente. É o mesmo sujeito daqui, ó. Sujeito paciente. Só que ele está depois da partícula C, tá? Então, essa aqui é a voz passiva sintética. Tá ok? Então, o agente da passiva é o último termo que a gente vai ver lá dos termos integrantes. Objeto direto, complemento nominal e o agente da passiva, que é o quê? Quem pratica a ação, mas não é o sujeito, tá? Para terminar, vamos ver aqui, ó, as vozes reflexivas, né? Vamos terminar logo a voz reflexiva. Ó, voz reflexiva. Então vamos raciocinar aqui. Se na voz ativa o sujeito pratica ação, na voz passiva ele sofre ação, o que vai acontecer na voz reflexiva? Ele sofre e pratica ação. São de dois tipos, tá? Ó, voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente. Oi? Não, essa é uma característica da voz passiva sintética. Ela é sintética exatamente porque você não tem o agente da passiva. Por isso que você vem lá na voz ativa, se você fala assim, ó, o governador assinou o decreto, voz ativa. O governador não praticou a ação de assinar o decreto? Voz ativa. Como que seria a voz passiva sintética? Tira o governador e fala, assinou-se o decreto. Simples assim. Aí você... Não, é para identificar o agente. Para não identificar o agente. O sujeito sempre vai ter. Tá? Ó, voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente. Essa aqui, ó, a partícula C deve ser substituída por a si mesmo ou a si mesma, se for feminino, tá? Então aqui, ó. A garota cortou-se. A garota cortou-se. Quem que ela cortou? Ela mesma. Ela cortou a si mesma. Correto? Então, se eu posso trocar isso aqui por a si mesma ou a si mesmo, a voz é reflexiva. Tá bom? Agora, tem uma outra voz que é chamada de recíproca, ou voz reflexiva recíproca. Tanto faz, tá? Que é a voz recíproca. Também o sujeito é agente e paciente, porque a voz é reflexiva, tá? Aqui, ó. Sujeito, agente e paciente. Ele também é agente e paciente. Só que aqui, a partícula C vai ser trocada por um ao outro.
Tá? Então, na voz recíproca também o sujeito pratica e sofre a ação, mas não nele mesmo. Um pratica a ação no outro. Tá? Então, aqui, ó. Os deputados esbofetearam-se. Os deputados esbofetearam-se. Ó, os deputados esbofetearam eles mesmos ou um esbofeteou o outro? Um ao outro, claro. Tá? Ó. Pode ter ambiguidade? Pode ter ambiguidade, mas não é esse tipo não, tá? Ambiguidade vai existir quando você pode, o sujeito pode fazer a ação sozinha ou no outro. Nele mesmo ou no outro, tá? Então aqui, ó. Os foliões molharam-se no carnaval. É porque ali a gente está usando a ênclise obrigatória, né? Porque não tem nada que atrai o pronome para antes do verbo. Mas pode ser se cortou, dá, não é mesmo? Se eu colocar um não ali, a garota não, se cortou, teria que ser. Não, do jeito que está, não pode ser pela regra da colocação. Mas agora essa regra é muito confusa. Muito. O Bechara, por exemplo, fala para não seguir a regra. Então, o Bechara que fala isso, mas a regra gramatical é essa, você usa próclise só com aquelas condições lá, das atrativas. Ó, os foliões molharam-se no carnaval. Tá aqui. O que aconteceu aqui? Os foliões molharam-se. Eles molharam um ao outro ou molharam a si próprios? Não dá para saber, dá? Aí não dá para saber. Aí é ambíguo. Tá, agora, em outros casos, por exemplo, aqui não é ambíguo. Eu lembro de uma prova que eu coloquei. Eu coloquei assim, ó, era um trecho de Gabriela Cravo e Canela, aí eu coloquei assim, durante a contenda, os oponentes esfaquearam-se, certo? Que voz que é essa? Reflexiva ou recíproca? Recíproca. Aí um aluno falou assim, professor, mas não dava para eles esfaquearem eles mesmos? Eu falei, dava, o cara vai brigar e fala, vem, olha o que eu faço com você. Não tem como, não tem lógica, cara. Tá, pode, mas não tem lógica. É a mesma coisa aqui, ó. Um vai esbofetear o outro, não vai dar porrada nele mesmo, né? Tá? Agora, aqui não. Aqui é perfeitamente possível, tá? Bom, só pra gente terminar aqui, vamos colocar logo o vocativo. Ó, termo usado para evocar, ou seja, chamar, tá? Então, um termo que você usa para chamar uma outra pessoa, tá? É só lembrar daquela anedotazinha que o meu professor Castro contava. Vocês foram aluno do Castro ou não? Nunca foram? O Castro contava, que é a história do profeta que estava no deserto. Aí ele parou embaixo de uma pedra e foi falar em parábolas. Aí ele disse assim, José, beije o meu pé. Qual é o vocativo? José. José. Aí ele falou assim, Ariosto, beije-me o rosto. Qual é o vocativo? Ariosto. João, beije a minha mão. Qual é o vocativo? João. Aí ele falou assim, Nicolau, por que foges de mim? Qual é o vocativo? Nicolau. Tá, então, não é só para nome. Qualquer coisa que você possa colocar no lugar do nome. Tá? Ou qualquer coisa que você possa colocar um nome no lugar. Tá? Então, assim, ó. Aqui, senhores, não há lugar para desafetos. Tá? Aqui, senhores, não há lugar para desafetos. Então, qual é o vocativo? Senhores. Característica do vocativo. Ele vem ou depois da vírgula,
certo? Ou antes da... Quando que ele vai vir depois da vírgula? Quando ele é colocado no final. Eu posso colocar isso aqui lá no final? Aqui não há lugar para desafetos, senhores. Não, não é aposto. Não. O aposto não serve para... O aposto não serve para evocar, não serve para chamar. Então, aposto e vocativo são coisas diferentes. O aposto, ele tem uma característica muito importante, que é exatamente ele tomar o lugar do substantivo ao qual ele está se referindo. Tá? Então, eu falo assim, ó, o aluno, pessoa educada, não reagiu à ofensa. Tá? Então, aqui, ó, o aluno, pessoa educada, esse é um aposto. Como é que eu sei que é um aposto? Primeiro, ele não é usado para chamar. Se for para chamar, é vocativo. Tá? Agora, olha só. Se eu tirar, ele não está relacionado a aluno, eu sei que ele é aposto, que se eu tirar o aluno aqui na função do sujeito, ele toma um lugar. Eu falo, pessoa educada não reagiu à ofensa. Essa é a característica do aposto. Ok? Beleza? Muito bom. Vocês são alunos ideais. Ninguém tem nenhuma dúvida. Pouquíssimas perguntas. Coisa maravilhosa.